faria se a observação do mundo à sua volta e os fatos apresentados a você colocassem em xeque as suas crenças mais profundas e as suas certezas mais antigas? Você abriria mão das suas certezas ou tentaria de todo jeito encontrar uma forma nova de olhar para esses fatos que te permitisse manter intacto aquilo que você já acredita? Não vai admitir, né? Então vamos conversar um cadinho. Antes de começar esse vídeo, eu preciso esclarecer uma coisa. Eu tentei montar ele de uma forma que qualquer pessoa que assista ele de forma independente entenda. Porém, uma coisa ou outra pode não ficar clara se você ver só esse vídeo, porque eu estou fazendo uma série de vídeos sobre relatividade. Então eu vou deixar aqui nesse vídeo um link para playlist com todos esses vídeos que eu estou fazendo, e se você ficar com dúvida em alguma coisa, assiste esses vídeos que provavelmente sua dúvida vai ser tirada neles. Aviso dado, vamos embora pro vídeo. No final do século XIX, principalmente no início do século XX, já estava ficando claro para a comunidade científica que o eletromagnetismo e todas as contas e equações que a gente tinha conseguido descobrir a partir dos experimentos que também descreviam esses fenômenos do eletromagnetismo não eram compatíveis com a física newtoniana. A mecânica newtoniana são as leis de Newton, transformações de Galileu, coisas que são ensinadas hoje no primeiro ano do ensino médio. E como já me pediram, eu vou fazer vídeo sobre isso aí lá no calendário, aguardem. Para tentar salvar então esse escopo teórico newtoniano, que era praticamente toda a base da física já construída, a comunidade científica teorizou a existência de um éter, que seria um meio onde a luz se propagaria. A luz seria a propagação de uma perturbação nesse meio, eu já falei disso no último vídeo. Existindo esse éter, a física clássica e o eletromagnetismo faziam as pazes e as nossas teorias científicas permaneciam perenes e inalteradas. O problema é que, como eu já disse no vídeo sobre a velocidade da luz, todos os experimentos mostraram que não existe esse éter. Em todos esses experimentos não se encontrava nenhuma variação na velocidade da luz, independente de como se medisse, da hora que medisse, da posição que se mantivesse o interferômetro e todas as outras variações que você pode imaginar. E nessa época os físicos teóricos, que são os físicos que trabalham diretamente com matemática, já estavam vendo também que matematicamente as transformações de Galileu, que são da mecânica clássica, não estavam batendo com as contas do eletromagnetismo. Então a ideia do éter, que era a última esperança que a gente tinha para manter intactas nossas noções de espaço e tempo, já estava tomando golpes duros e chegou um ponto em que já não fazia mais sentido defender essa ideia. Até porque já se tinham evidências de que não existia esse éter. Então não era mais uma questão de você acreditar ou não, de você querer ou não que existe um éter. A gente mostrou como ele poderia ser provado como falso ou verdadeiro e a gente encontrou evidências de que ele não existia. Agora, essa invenção do éter, essa tentativa de salvar as leis de Newton, não era só um apego às ideias de Newton, era uma tentativa de conciliar essas novas descobertas do eletromagnetismo com as nossas noções mais naturais sobre o que é o espaço e principalmente sobre o que é o tempo. Intuitivamente a gente pensa no tempo como uma coisa que está passando igual para todo mundo e no espaço esse lugar onde as coisas que existem. Não é à toa que na mitologia de várias civilizações humanas surgiram esses deuses que eram os deuses do tempo e do destino. Eram deuses que personificavam a passagem do tempo. Eu conversei com o Slow porque eu pensei que esse tema é a cara do canal dele e ele prometeu que ele vai fazer um vídeo sobre esse assunto. Então se você é inscrito dele, fica de olho, e se você não é inscrito, eu vou deixar um link aí no final para você ir lá conferir, que é um dos meus canais favoritos. Então não é à toa que surgiram esses deuses do tempo e do destino no imaginário das civilizações humanas. É porque a nossa impressão é essa: o tempo é uma força que rege os acontecimentos na natureza. É praticamente um Deus implacável que trata a tudo e a todos do mesmo jeito. Então abrir mão dessa noção de tempo exige, primeiro, muita coragem, talvez até um pouco de loucura, e segundo, muita honestidade intelectual. Honestidade intelectual essa que até hoje muita gente não tem e fica insistindo que Einstein era um maluco e que a relatividade é uma besteira. Já não bastasse o lotado de gente que fica apegado a ideias antigas de moral e de sociedade, agora também tá virando moda as pessoas se apegarem a ideias científicas que já são extremamente ultrapassadas. Mas honestidade intelectual não é para todo mundo, né? E acima de tudo, abrir mão dessa noção de tempo exige uma vontade maior de conhecer as coisas como elas são de fato, do que de manter intactas as próprias certezas. E foi isso que levou Albert Einstein a questionar a validade da mecânica newtoniana, que já era extremamente bem estabelecida, e a buscar corrigir essa teoria. Agora a gente entra num ponto crítico aqui nesse vídeo, gente. É o seguinte: eu tinha preparado aqui para esse roteiro uma explicação matemática detalhada sobre como é que foi feita essa mudança, o que Einstein foi buscar nas contas e como que ele deduziu as novas transformações. Só que aí eu me dei conta, depois quando eu fui reler esse roteiro, que ficou matemática demais. Então o que eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo é uma explicação um pouco mais conceitual, um pouco mais simples, e eu vou deixar a critério de vocês se vocês querem que eu abra essa explicação matemática. Obviamente que eu vou tentar fazer ela simplificada se vocês quiserem, e se aí o comentário pedindo essas contas tiver muitas curtidas ou muita gente pedir, eu lanço essa explicação direitinho, e aí eu vou pro quadro mostrar a conta, eu coloco a animação, eu tento facilitar de todo jeito, e posto isso na quinta
primata. Eu só queria deixar isso claro porque com certeza nesse vídeo aqui vai ter conspiracionista comentando que é tudo besteira, que não tem conta nenhuma, e eu acho que talvez seria uma boa ideia deixar aqui no canal essas explicações direitinho, passo a passo, para você poder... tá bom, já. Então vamos lá. Para conceitualmente a gente entender o que vão ser essas mudanças, é o seguinte. Primeiro a gente precisa entender o que é a ideia das transformações de Galileu. A transformação de Galileu é bem mais simples, por quê? Porque ela considera, na hora de fazer as transformações entre os referenciais, que o tempo passa de forma igual para os dois, que é aquela noção mais antiga que você tem com certeza. Para admitir, eu também tinha, todo mundo tem até que estuda relatividade, certo? Então quando você considera que o tempo passa igual para todo mundo, só o que você tem que fazer agora é relacionar as mudanças na posição e as mudanças de velocidade quando você está considerando dois referenciais diferentes. Então, por exemplo, se está passando um trem aqui e eu estou na plataforma, para mim o trem está a 100 km por hora. Então, se tem uma pessoa dentro do trem, para mim ela está se movendo a 100 km por hora. Para a pessoa que está dentro do trem, ela está em repouso e sou eu que estou movendo a 100 km por hora no outro sentido. Se essa pessoa dentro do vagão do trem rola uma bolinha pelo chão, ela vai medir lá dentro uma velocidade qualquer para essa bolinha, por exemplo, agora a bolinha está se deslocando com 1 km por hora. Eu que estou fora do trem, vou medir que essa bolinha tem 101 km por hora, ou seja, a velocidade do trem mais a velocidade que o observador lá de dentro está medindo. Então as transformações de Galileu se baseiam nisso. Você vai fazer essa medição da velocidade ou da posição, sempre considerando um mesmo tempo, e o tempo vai ser o mesmo para os dois referenciais. O que surge o problema aqui com o eletromagnetismo é o seguinte: já tinha todos os experimentos mostrando que, independente de como você posicionasse os interferômetros, a velocidade da luz se mantinha a mesma. Então eu falei melhor disso no outro vídeo, já se tinha aqui a ideia, já estava bem claro que a velocidade da luz era sempre a mesma, independente da direção que você fizesse, da direção que você colocasse. A velocidade da luz no mesmo meio ali não ia mudar. Então se a pessoa dentro do vagão de trem aponta uma lanterna para a parede, eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, se a pessoa dentro do vagão de trem aponta a lanterna para a parede, ela vai medir que a luz tem uma velocidade. E agora eu vou parar de falar em números, eu vou chamar essa velocidade da luz de C, porque essa é a letra que a gente usa para representar a velocidade da luz no vácuo. Essa pessoa então mede que a luz tem velocidade C. Só que, pelos experimentos que a gente já estava vendo também, a pessoa que estava fora do trem também deveria observar que a velocidade da luz tem C. E é usando essa proposta, essas duas propostas, que Einstein vai tentar então fazer a correção nas transformações de Galileu. Ele vai propor primeiro que as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial, que já é aquela proposta antiga de relatividade que a gente já tinha na física clássica, e agora ele vai trazer a nova proposta de que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer observador, independente do movimento da fonte. Então como é que a gente faz agora para calcular essas transformações? Pensa comigo, se você tem aqui de um lado 200 km por hora e do outro 100 km por hora, como que você pode fazer para esses dois números serem iguais? Bom, você pode mexer na posição, né? 200 aqui e 100 aqui. Aí você pode transformar isso aqui em 200, somando 100 ou então multiplicando por 2. E agora os dois estão iguais. Ou você pode mexer embaixo, por exemplo, aqui. Se você colocar um 2 na parte de baixo aqui, 200 dividido por 2 igual a 100. Pronto, você igualou os dois também, certo? Ao invés agora de você só olhar as posições que estão mudando e a velocidade que está mudando, tudo que está relacionado à posição e à distância percorrida, agora para essa transformação você vai se abrir a possibilidade de que o tempo também pode ser diferente entre os dois referenciais. Ou seja, agora você tem que encontrar uma nova transformação que relacione não só a diferença de espaço entre os dois referenciais, mas também a diferença de tempo. Beleza, então você pode fazer os dois se tornarem iguais aqui, mexendo ou no espaço ou no tempo. Só que, quem dera que fosse tão simples assim. Na física você não pode sair mexendo nas contas do jeito que você quiser, matemática também, você não pode sair escolhendo o que você vai mudar. Ainda mais para física e matemática, você tem que tirar essas relações da natureza, você não pode tirar elas de trás do orelha. Então quando você parte da proposta de que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer observador, independente do movimento da fonte, o que você vai fazer é o seguinte: você vai colocar um relógio de luz dentro do vagão de trem. Esse relógio de luz é o seguinte: vai sair um feixe de luz do chão do vagão, ele vai subir até o teto do vagão, no teto tem um espelho, a luz vai descer de novo para um sensor que vai vir para o mesmo lugar de onde esse feixe foi emitido. Isso aqui a gente vai considerar como uma unidade de tempo. E aí que entra a relação matemática, que eu vou abrir no vídeo se vocês quiserem, mas por aqui vai ficar o seguinte: a pessoa que está dentro do vagão vai observar que a luz ali percorreu a distância do chão até o teto do vagão e ela novamente, ou seja, 2 vezes a altura do vagão. Mas a pessoa que está fora do vagão de trem, que está lá na plataforma, está vendo o vagão andando. Então o que ela vê a luz fazendo é esse movimento, saindo do chão aqui, tá vendo? Porque o meu vagão está aqui. Então a luz sai do chão aqui, chega no teto e desce de novo.
Ou seja, a pessoa que está dentro do trem vê uma distância que é 2 vezes a altura do vagão, mas a pessoa que está de fora vê essas duas diagonais. E se você lembra um pouco dos triângulos aí, cateto e hipotenusa, você sabe que essas duas hipotenusas aqui são maiores do que 2 catetos, certo? Usando agora a velocidade da luz e essa distância que ela percorre a partir de cada referencial, você consegue estabelecer então qual vai ser a diferença nessa passagem de tempo para os dois referenciais e também qual vai ser a diferença no comprimento nos dois referenciais. E aí, quando você faz essa conta baseada nesses dois postulados, você observa o seguinte: enquanto a pessoa dentro do vagão do trem vai medir que um intervalo de tempo é igual a 2 vezes a altura do trem dividido pela velocidade da luz, a pessoa que está fora do vagão vai medir que o intervalo de tempo vai ser, na verdade, 2 vezes a altura do vagão dividido pela velocidade da luz, multiplicado por esse termo que eu vou colocar aí na tela agora. Esse termo vai depender da velocidade desse referencial que você está observando se movimentar e também da velocidade da luz. E aí está a nova transformação agora que vai aperfeiçoar as transformações de Galileu. Usando aquilo que a natureza estava mostrando pra gente, no caso estava mostrando para os cientistas da época, Einstein conseguiu apresentar agora uma nova transformação que é coerente com o eletromagnetismo e também com as transformações antigas de Galileu. Repare bem nessa raiz quadrada que eu coloquei na tela, que se a velocidade do movimento for muito baixa, essa raiz vai ser aproximadamente 1. E assim você vai ver que o tempo passa igual para os dois observadores. E isso é o que dizia as transformações de Galileu. E fazia todo sentido para a época que ela foi construída. Mesmo na época de Einstein, a coisa mais rápida que a gente tinha era um trem. E ele não chega nem perto de fazer cosquinha nessa raiz quadrada aí. Então o que Einstein fez aqui não foi quebrar completamente a mecânica clássica, e sim aperfeiçoar. E você nota aí que quando você aplica os limites do nosso dia a dia, velocidades mais baixas entre os referenciais, a gente cai novamente na física clássica, como deveria acontecer, já que ela estava muito bem evidenciada. Agora, o que é essa conta que implica? O que esse termo, nessa nova transformação agora que a gente tem, vai implicar de fato? Ele significa o seguinte: se a pessoa que está dentro do vagão de trem marcar 10 segundos, a pessoa que está fora do vagão de trem vai marcar no relógio dela 10 segundos multiplicado por esse termo aí, ou seja, 2 intervalos de tempos diferentes olhando o mesmo evento. Isso quer dizer que se existe um movimento relativo entre dois referenciais, o tempo passa diferente para os dois. E a novidade que eu estou trazendo aqui nesse vídeo em relação aos últimos é o seguinte: agora a gente não só mudou a nossa régua para incluir tempo como uma das dimensões do espaço, mas a gente está vendo também que se existe um movimento relativo entre dois referenciais, o tempo vai se dilatar e o espaço vai se contrair. Conforme você vai se aproximando da velocidade da luz, o tempo começa a passar mais devagar e o espaço começa a se contrair e impede que você chegue na velocidade da luz. É o universo te impondo um limite de velocidade. Perceba que nessa raiz quadrada aqui, se você tenta colocar um número maior do que a velocidade da luz nela, você vai encontrar uma raiz quadrada de número negativo. E a gente sabe que, exceto se você usar truques matemáticos, não tem raiz quadrada de número negativo. Isso quer dizer que, pelo que a natureza nos indicou, nada pode ultrapassar essa velocidade. E no primeiro vídeo que eu fiz sobre relatividade aqui, eu dei um exemplo para tentar explicar por que é que a gente passa a medir esses tempos diferentes através da ideia das interações fundamentais. O exemplo era o seguinte: como as interações fundamentais são transmitidas à velocidade da luz, quando dois objetos que vão interagir estão em movimento, eles criam um espaço maior para a luz percorrer. Então, se a gente imagina que a luz é uma moto que sempre anda a 100 metros por segundo e que um carro quer passar uma informação para um outro carro que está a 100 metros de distância dele, considerando que é a moto quem vai levar essa informação, se os dois carros estão parados com uma distância de 100 metros entre eles, então a moto, se ela percorre 100 metros por segundo, ela vai levar 1 segundo para percorrer essa distância, e aí a gente vai marcar 1 segundo. Agora, eu propus o seguinte: quando esses carros estão andando em velocidades muito altas, próximos da velocidade dessa moto aí, a moto passa agora a ter que andar uma distância muito maior do que só 100 metros, e por isso a gente passa a marcar muito mais tempo para o mesmo evento. Só que se você está acompanhando os últimos vídeos que eu lancei aqui, você com certeza tem uma pergunta para me fazer, inclusive já fizeram ela aí nos comentários de outro vídeo, quando eu digo que as motos estão em movimento. Qual que é essa pergunta? Em movimento em relação a quem? E lá naquele vídeo eu deixei implícito que a gente estava considerando o chão, a rua, você estava do lado de fora observando, então eu considerei que a terra ali era o nosso referencial. Agora, e se a gente falasse do referencial do carro que entregou esse pacote? Bom, no primeiro caso, quando ele está parado em relação ao chão, ele está com uma distância de 100 metros até outro carro. Então, essa moto tem que andar 100 metros, logo ela vai gastar 1 segundo. Quando ele está em movimento em relação ao chão, ele continua em repouso em relação ao próprio referencial dele. E o outro carro da frente, como está com a mesma velocidade que ele, também está em repouso em relação a ele. Então,
Na medida dele que está dentro desse carro, a moto também só vai levar 1 segundo, porque ela só tem que percorrer 100 metros, porque a velocidade da luz é a mesma para qualquer observador, independente do movimento da fonte. E isso pode desafiar um pouco a intuição, mas esse é o ponto da relatividade. Quando você passa a ter um movimento que se aproxima da velocidade da luz, o espaço à sua volta vai se contrair e o tempo vai se dilatar. Então o cara ali dentro do carro ia continuar medindo 1 segundo, mas a pessoa que estivesse de fora ia marcar muito mais tempo. E isso acontece porque a relatividade não é só um ajuste que a gente faz nas contas para as contas começarem a bater, não. A relatividade é uma coisa que acontece na natureza. Fisicamente, o que está acontecendo de fato é que o tempo está se dilatando e o espaço está se contraindo. O espaço-tempo se modifica para referenciais com movimento relativo entre si. Então, se você observa um objeto se aproximando da velocidade da luz, o tempo passa cada vez mais lentamente para ele e o espaço se contrai cada vez mais. Agora, do referencial dele, essa é a parte mais mind-blow da história, é o universo ao redor que se modifica. E os dois observadores estão corretos. E a gente já discutiu isso exaustivamente aí no vídeo sobre referenciais. Tá bom por hoje, né? Vamos só agora respirar para aterrissar a ideia, ok? Porque realmente é contra-intuitivo e pode estar pegando fogo no seu cérebro nesse momento. Essas coisas que eu falei são aquilo que a gente chama de Gedanken, que é um termo alemão que ficou muito famoso porque o próprio Einstein usava direto, que é um experimento mental. Você pode argumentar então que isso só funciona no nosso pensamento e que não acontece na natureza de fato, só porque a gente mostrou umas continhas ali. E você tá certíssimo em levantar esse questionamento. E um dos próximos vídeos que eu pretendo fazer aqui para completar essa série de vídeos sobre relatividade é um vídeo só com as evidências da relatividade na natureza. Mas a relatividade representa para mim uma das coisas que eu acho mais bonitas a respeito da física. O poder preditivo da física matemática. Muitas vezes na história da ciência a natureza mostrou uma coisa pra gente e a gente traduziu isso para uma equação, para uma teoria. O caso da relatividade é um desses casos emblemáticos, onde um cientista montou uma teoria, a partir dessa teoria ele disse exatamente o que deveria acontecer na natureza, por conta da precisão matemática apresentada, e na hora de ir fazer os testes dessa teoria, a natureza vai e fala: pô, vocês me pegarem. Assim como foi agora há pouco com o bóson de Higgs e com as ondas gravitacionais, onde foram gastos milhões de dólares em investimento, porque a gente sabe que pode confiar nessa ferramenta linda que é a física. Me desculpem, pesquisadores de outra área, mas eu amo a física. Então vejam vocês por que Einstein é essa figura admirável e esse símbolo, esse ícone que ele é hoje para a física. Ele teve não só coragem de questionar essas noções mais sagradas que o ser humano sempre carregou sobre o tempo, como ele foi atrás de desenvolver cálculos que fossem mais coerentes com o que a natureza estava mostrando. Ou seja, ele não saiu só falando que estava tudo errado, ele foi correr atrás de consertar. E aí, partindo de postulados simples que eram coerentes com o que estava sendo observado na natureza, ele revolucionou completamente uma das noções mais sagradas de toda a história da humanidade. E essa descoberta dele teve impacto não só na física e nos cálculos, mas na filosofia, na tecnologia e em todas as áreas da sociedade e da nossa vida moderna. Obviamente que se não fosse Einstein, em algum outro momento seria outra pessoa, porque a relatividade não foi uma invenção, ela foi uma descoberta. É uma coisa que está aí na natureza para ser encontrada. Mas isso não muda o fato de que aqui, na nossa realidade não hipotética, foi Einstein quem fez essa descoberta. E o fato é que abrir mão dessa concepção de tempo tão sagrada e tão enraizada na cultura humana, tão instintiva e intuitiva para nós, somado à duvidar da física newtoniana que era tão bem evidenciada, não era uma tarefa simples e mostrou não só a coragem e honestidade intelectual de Einstein, como também mostra o quanto os cientistas são cabeça aberta, diferente do que corre pela sociedade, pelo imaginário de muita gente por aí. A princípio, obviamente que teve resistência, mas com as evidências surgindo e os cálculos novos mostrando que essas teorias que já eram bem fundamentadas precisavam ser revistas, a comunidade científica eventualmente abriu mão dessas ideias sagradas. Porque exercer ciência não é conservar suas visões mais sagradas, e sim colocá-las em xeque sempre que a realidade discordar de você. Muito obrigado a todos que tornam o meu trabalho possível através do apoia.c/primatafalante. Se você quiser me ajudar a divulgar ciência, visite esse endereço também. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais e curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Eu tentaria de toda forma arrumar uma forma... A mecânica newtoniana só aquela... Não tivesse o interferômetro, qualquer outra situação. Não era... Então abrir-nos... Também tem as pessoas que apegam a ideias antigas e acima de tudo exige uma... e é tentar corrigir as transformações que ela... Agora, como é que você faz para... Agora, igualando então, esse termo depende da velocidade, né, cara? Ou seja, dois números diferentes de intervalo. Quando você coloca uma...
Pra quem tá... porque a moto...